pergunto aqui é, tem surf na Tailândia? Todo mundo sabe que Indonésia, Maldivas, tem altas ondas, é lindo e tal. A Tailândia também é lindíssima, mas tem surf aqui? Para responder essa pergunta e mais outras, tipo, aonde surfar, o que fazer aqui perto, quando que é a temporada de ondas aqui, tem temporada de chuva também, onde ficar, como se locomover, tudo tal, acompanha o vídeo. A gente vai fazer um apanhado geral aqui de surfar na Tailândia, principalmente surfar em Phuket. Vem com a gente, bora surfar! Olha, surim hoje na casca, tá fechando muito para a prancha. O indeciso aqui, né, que sempre surfa com more, surfa com fanboard, pranchinha, longboard. Trouxe a more, vou dar uma quedinha com a more para ver se está melhor. A casca para more também. Tem altas ondas, está forte. Mas está difícil de remar, tá uma correnteza agora, não consegue ficar no pico direito. Mas tem altas. Valeu! Essa aqui é a praia de Surim. Eu vou falar que é a praia que eu mais gosto. Só que é a praia que eu mais surfei, porque ela fica 10 minutos do nosso apartamento, andando. Então volta pro prancha, braço, vem aqui. Rola uma onda. Costão lá atrás, tem umas pedras, dependendo da elevação, rola uma onda legal. Aqui no meio da praia tem bastante onda também, tem uns picos só de areia. Bem no meio aqui, bem na frente do salva-vidas, tem umas 4, 5 pedras espalhadas, é meio perigoso ali. Às vezes a galera vai surfar ali, só que é meio casto. E bem lá no costão, bem lá no canto, também tem umas lajezinhas, rola uma onda, só que lá não é tão comum, porque geralmente a ondulação vem pra cá. Aí ela passa batida no costão, mas é uma praia muito boa, ela cava bastante e a diferença de maré aqui é incrível, até quase 2 metros de diferença. Então tu vem uma hora aqui, ela tá batendo aqui em cima, vem no final do dia, tu tem que andar um monte para chegar no pico, mas a onda é boa, a onda é bem forte. Tá, Rob, fala aí, diz que tem onda na Tailândia e tal, e quando tem onda? Então aqui tem uma temporada, que eles falam que é a temporada das ondas, vai de mais ou menos maio até outubro, às vezes até novembro, o que coincide com a temporada das chuvas, são chamadas monções aqui na Ásia. Porque todo esse mau tempo, dá até uma tempestade bem cabreira no Oceano Índico, e aí ele bate tudo aqui na costa da Tailândia. Vai pegar a costa lá oeste, que é o lado do Mar do Andamão. Então ali, toda aquela parte do lado de Phuket, tem uma praia chamada Khao Lak, que é onde rola bastante onda também, mas vamos focar aqui na onde a gente está em Phuket. Então todas as praias do lado oeste, onde o sol se põe, elas estão abertas para o Mar de Andamão, que é onde pega a onda. Nós estamos aqui há 1 mês e 20 dias, mais ou menos, 1 mês e 10 dias, e eu vou te falar que 7 a 10 dias a gente pegou igual hoje. Tem onda, e o mar tá liso, não tá mexidão. De manhã tem até um terralzinho, que é raro aqui. Por que dá onda aqui na Tailândia? Porque na temporada de chuva tem muito vento. Sabe aquele mar bagunçadão, mexidão, assim? Ah, eu até quando cheguei aqui estava enjoado, eu não queria surfar. Mas aí falando com a galera daqui, disse, é assim, é o que tem. Então eu vinha às vezes pra cá, olhava a praia, porra, não tá legal, tá com muito vento, não vou cair. Cara, tem que cair, porque senão esses dias assim, ó, são raros. Mas tem onda. Peguei uns dias de uma stormzão,
Cara, teve uma praia aqui, a Cata, chegou quase 2,5 metros de onda, era fechando tudo. Eu achava umas ondinhas legais e tal, mas assim, ó, em resumão, maio a outubro tem onda. Vai conseguir mar lisão, tubo? Nem sempre. Isso é nos dias raros, assim, o jackpot, acertar na loteria. Agora, se tu consegue surfar, sabe, mar mais bagunçado, de boa. Prancha. Eu tô caindo, eu peguei uma fanboard, acho que é uma 7.0, né? Epóxi, tem bastante flutuação, ela é boa. Como o mar assim, aquele, né, mexidão, então ela funcionava legal. Até hoje, com o mar mais cavado, eu apanhei porque ela não é tão rápida. Mas nos dias do mar mexidão, cara, surfei pra caramba. E comprei também um bodyboard, nos dias estava mais casca, hoje eu me diverti mais com a Mori. Tem muita gente surfando aqui de pranchão, principalmente se vai lá mais pro sul, em sul de Phuket, em Cata. Cara, tem dia que olha assim, tem uns 50 cabeças, tudo de pranchão. Isso que é até legal de ir lá assistir. É um lugar, às vezes, quando a gente passa lá, só senta assim, tem um barzinho, fica lá tomando uma geladinha e vendo a galera surfar, legal pra caramba. E voltando até fazer uma pausa aqui, equipamento. Consegue, tem surf shop aqui em Phuket, vai conseguir surf shops na região de Surin, Bantao e Cata. Cata tem bastante. Prancha de surf, longboard, fanboard, tem bastante, tem até uma aqui em Surin, uma lojinha bem bonitinha, eles trazem as pranchas de Bali, os pranchões lindos, não lembro a marca aqui, os pranchões fera, muito legal mesmo. É meio carinho assim, tá na faixa de 12, 15 mil baht, depois eu boto ali quanto dá reais, de cabeça eu não lembro. Essa prancha aqui, pegamos usada, essa 7.0 de epóxi, com flutuação, tá inteirinha, a gente pagou 6 mil baht, se eu não estou enganado. E Mori Boogie, bodyboards, não encontra fácil. Eu achei só na Decathlon, paguei em torno de 1.500 baht, eu acho. E o pé de pato, eu fiz um monte de ambração, eu peguei um pé de pato de snorkel. Ele tem essas presilhas aqui, então surfar com ele eu perdia. Aí fiz o maior enjambra com uma cordinha para prender no pé. E, cara, funcionou, dá para quebrar um galho. Mas então assim, ó, se vem surfar pra cá de bodyboard, aconselho tu trazer teu equipamento. Se vem surfar pra cá com a prancha, traz a tua se quiser, mas se quiser dá pra comprar aqui de boa. Lembrando, não quer trazer a prancha? Aluga. Aqui em Surin tem um pessoal que aluga prancha, tanto Mori quanto prancha de surf. Em Cata, em Patong, em Bantao, acho que a maioria das praias que tem onda, vai encontrar o pessoal, Kamala praia aqui do ladinho, linda praia, linda, tem pessoal que aluga. Geralmente eles sempre alugam o fanboard e o longboard. Geralmente é aquele softboard, sabe, que tem na Decathlon, assim, que é pra galera aprender mais, mas em Cata tu consegue umas pranchas de fibra ou prancha de epóxi fácil. E também tem, na maioria das praias que tem surf, escola. Tu consegue vir aqui fazer aula. Tem uma moça aqui, vou botar na descrição o nome dela, que ela é muito querida. Não vou lembrar, mas eu vou botar na descrição. Aqui em Surin, ela é muito querida, ela dá aula, então para as meninas que querem fazer aula, ela é, sério, gente finíssima, está sempre aqui na praia. Ela aluga prancha, dá aula. Lá em Cata, vai andando na praia, cara, é uma escolinha de surf uma do lado da outra. Lembrando, de maio a outubro. Cheguei aqui em dezembro e tal. Cara, vai encontrar essas lojinhas alugando stand-up paddle, ou alugando snorkel, porque aí o mar fica flatzão e é para mergulhar ou nadar, é outra astral. A temporada de chuva traz onda e também traz, acho que deve dar para ver aqui atrás, a sujeirada. Às vezes é até perigoso, tu tá surfando, tu vê na areia, tipo, eu tô sentado aqui num tronco, cara, sério, uma árvore, esses coqueiros assim, a gente vê direto, porque assim, ó, chove muito, os rios, manguezais, cai árvore, cai galhado, vem sujeira. Isso é a parte chata, assim. Geralmente, depois do dia de chuva, a praia vai estar meio suja, né? Dá pra ver aqui atrás tem bastante sujeirada assim. Mas não nada que vai, tipo, sabe, deixar sem surfar. A Nathalie um dia não queria entrar na água. Tem a imagem, a gente dá um cantinho de botar a imagem aqui. A gente estava caminhando assim, ela ia um diazinho para aprender. Cara, tinha um lagarto, uns 2 metros, morto, durinho assim,
ela não queria mais entrar na água, tive que fazer um trabalho de convencimento, assim. Água viva, às vezes tem, dói pra caralho, dói muito, peguei já. Não vi nada assim, de pessoal falar tubarão, peixe grande, coisa assim. Não sei nenhum caso assim, de ataque aqui, não sei, não vi nada assim assustador. Não vi cobra nem na água, nem na praia. A gente viu um dia dirigindo, a gente viu cobra na estrada. Mas assim, bicho, coisa assim, não há de se preocupar. Às vezes tem, tipo, eles falam que é o filhotinho da água-viva, eu acho. É bem pequenininho assim, quando o mar tá mais calminho de manhã, às vezes sente uma coceirinha, mas é de boa. E assim, nem sempre, né, por ser época de chuva, óbvio, nem sempre vai ter um solão. A gente pegou uns dias lindos aqui. Vamos botar mais uma imagem aqui para ver o dia da praia aqui linda. É lindo, quando o sol tá aqui, nossa, fantástico. Só que a maior parte do tempo o que acontece? Na época de chuva. Tá, tu acordou, tá um dia lindo. 20 minutos depois, cai mó cacau, fecha vento. Aí meia hora depois aparece o sol, aí chove de novo. A gente pegou talvez aí uma semanada, foi direto de chuva, deu alagamento e tal. Mas o tempo muda bastante. É quente, todo dia é quente, não adianta. Acorda 25, 26, bate 30, 32 graus. E a água, cara, é uma delícia, é uma delícia. Tem dia que a temperatura do ar tá 29 graus e a água tá 30. Então assim, ó, é muito quente. Eu surfo praticamente bermuda, sem camisa. O pessoal aqui usa muito aqueles chapéuzinhos, sabe? Ou bonezinho para proteger, porque de tarde fica contra o sol, então é difícil ver as ondas. Mas fora isso, cara, uma lycrazinha para proteger do sol, bastante protetor. E o bonezinho ajuda, mas a temperatura da água, nossa, é show, muito bom. Vem surfar na Tailândia, vale a pena, vale a pena. ดีค่ะเป็นเค้กโรตี banana with milk. Tá, e uma coisa muito legal das praias da Tailândia, bateu aquela larica depois do surf, você saiu do mar ali, aqui do ladinho, saiu da areia, não precisa ir para restaurante nada, ó, porque aqui do lado tem um monte de barraquinha vendendo tudo que você quiser de comida, bebida. Eu peguei o roti, que é tipo uma panquequinha com banana e leite condensado, perfeito pós-surf. Vai, tá bom. Recentemente um negocinho foi legalizado aqui na Tailândia e tu pode encontrar também aqui na praia. Para quem gosta, não é a minha praia, trocadilho, mas para quem gosta tá assim, ó, enroladinho, prontinho, tu pode pegar depois do surf ou antes do surf, não sei como é que essa parada funciona, mas tem. E para rodar em Phuket? Bom, o melhor ou é alugar um carro ou alugar uma moto. A gente escolheu alugar a moto porque tu consegue fugir do trânsito, com a motinha tu escapa. É fácil de alugar, ou o teu hotel, o lugar que está ficando, pode organizar para ti, ou você pode pegar em umas agências, tem tudo que alugar. A única coisa, galera, sempre de capacete e sempre com a carteira internacional de motoristas, porque a polícia para aqui, multa, não tem choro. Essa aqui é a praia de Bantal, é uma praia bem famosa por causa dos resorts. Toda aquela parte para lá é um resort atrás do outro, assim, um do ladinho do outro. A maioria 5 estrelas, tem o Wangsana, tem vários ali, bem legal. Rola um surf aqui também, ela não é tão constante quanto Surin, mas tem surf. E essa praia é legal porque o pessoal vem muito aqui para fazer sunset, para o pôr do sol. Tem os barzinhos, igual esse barzinho aqui, ó. O pessoal vem, toma uma geladinha e curte sunset. Agora eu vou tentar dar mais uma quedinha, dessa vez com a maior, e tentar fazer umas imagens dentro d'água. Fui!
graus. Hoje tem altas ondas. Eu estaria lá longe. Sobra onda. Fica demais. Cata, muito mais grau de comparação com a família. Fica no norte, boas. Que dia! Terceira sessão de surf. Fiz 1 hora de manhã cedo aqui em Bantal, uns 40 minutos no meio da tarde lá em Surim, e agora deu mais meia hora, 37 minutos no final da tarde aqui em Bantal. Dia bom, umas ondinhas boas, viu 2 praias, mas segurei que a gente vai conferir outras praias em Phuket. Fui! E essa é a praia de Kalim, fica pertinho de Patong. É uma onda que quebra em cima da bancada de pedra, então aqui depende muito da maré. Geralmente tem crowd aqui e é uma onda forte e longa quando está as condições certas. Então é uma onda que vale bem a pena de vir ver. E bem-vindos a Kata. Essa é a praia que respira surf aqui em Phuket. É onde você vai encontrar mais surfistas, mais lojinhas de surf, mais escolas. É uma onda bem forte e acredito que é a mais constante aqui da ilha. Pessoal, espero ter respondido a grande pergunta se tem surf na Tailândia, se dá para surfar na Tailândia. Vocês viram que sim, tem onda aqui, tem bastante praia, tem estrutura, tem escola de surf, dá para alugar prancha, comprar, tudo. A gente não conseguiu mostrar a ilha inteira de Phuket, tipo, ainda tem a praia de Nai Tong, de Nai Yang, tem um pouco mais ao norte Khao Lak, que é outra cidadezinha, então tem bastante lugar para surfar aqui. Sem falar que tem uns rifles escondidos, que não vou falar os nomes, sei onde é que é, mas não vou falar, deixar os locais curtirem. E se vier pra cá, assim ó, não dá pra comparar com a qualidade de onda da Indonésia, isso não vamos comparar. Mas, se quer fazer uma trip com onda, com cultura, visitar uns templos, natureza linda, comida deliciosa, pô, Tailândia é um baita de um destino. E quando vim pra cá tem que se atentar, a gente falou a questão de como se locomover com motinho e tal, aonde ficar. Porque assim, ó, Surim e Bantal, as praias mais no norte, é legal ficar na região ali, ou Surim ou Bantal, e surfar lá. Aí pega um dia ou outro, vem aqui pra Kata e tal. Porque assim, ó, você perde aí, porque é uma ilha grande, dá pra comparar com Floripa. Pô, pra vir lá de Surim até aqui em Kata, foram 45 minutos, eu acho, com a motinho, porque não pega trânsito. Então a ilha é grande. Quer curtir as praias aqui, Kata, Nai Har, desculpa, fica aqui no sul, fica nessa área aqui que você sabe, desloca menos, que tem muito morro. Então cuida onde vai ficar. Vou deixar na descrição aí algumas indicações, umas recomendações de hotéis, então vai estar ali. E se vier para Tailândia, se curtir, deixa nos comentários aí o que achou de surfar aqui, se curtiu a Tailândia ou não. E lá no nosso blog tem um monte de matéria também falando de Phi Phi, de Bangkok, de Koh Tao, tem da Tailândia inteira. Então é isso aí, surf na Tailândia, vem que tem onda.